Seja muito bem-vindo a mais um programa Tricetados. Agradeço a audiência de segunda a sexta, às 19 horas, aqui pela TV Record News Manaus, canal 27.1, na TV aberta, ou 78, 578 na TV fechada. E a qualquer hora do dia ou da noite no YouTube, canal Programa Tricetados. Nossa entrevistada de hoje é a atriz e diretora de arte Jaqueline Ketrin. Seja muito bem-vinda, Jaque. Muito obrigada. Eu estou muito contente de estar aqui hoje com você. E é isso. Jaque, conta um pouco da tua trajetória no mundo artístico. Olha, é um pouco longo, né? Que eu comecei com 6 anos de idade. Comecei com o balé, como toda menina que a mãe coloca. Aí depois eu fui fazendo outros trabalhos, né? Estudando na área artística. E foi quando eu escolhi o teatro. E desde daí eu não parei mais. Mas profissionalmente, na área mesmo, eu já estou há 10 anos. Nessa área de teatro. E paralelo a isso, eu também sou professora de inglês, né? Porque eu senti uma necessidade de ter também uma outra profissão fora as artes. Mas teve um momento, assim, da vida que eu parei o teatro e eu fiquei com uma falta de fazer algo artístico, que eu fiquei, não, eu preciso estar com alguma coisa nessa área, estudando, fazendo alguma coisa, nem que fosse vídeos. Então, foi uma coisa que me fez muita falta e eu não vivo sem. E esse momento foi quando? Foi quando eu estava entre 17 e 18 anos. Quando eu terminei o ensino médio, aí foi quando eu parei. Eu fiquei sem fazer nada, eu fiquei com uma falta muito grande. Porque isso já fazia parte da tua vida desde os 6 anos de idade, né? Então, as artes eram uma parte realmente importante da tua vida, né? É como se você tivesse guardado uma característica tua importante numa gaveta, né? Quando eu era pequena, eu lembro que eu tinha entre 13 anos, só que a minha mãe não conseguia mais me levar aonde eu fazia o teatro, né, que era lá no liceu. Então, muitas das vezes eu ia para os ensaios lá no Teatro Amazonas à noite, o ônibus me deixava em casa. Então, eu fui sozinha para esses lugares. Então, era um processo muito difícil para uma criança de 12, 13 anos sair de casa e ir para esses eventos. Mas foi um crescimento, assim, pessoal. É bem complicado, né? Porque a rotina de ensaios é bem carregada e a maioria dos pais, eles não têm. A não ser que a mãe seja uma daquelas raras que pode se dedicar totalmente ao lar, a maioria dos pais não tem condição de acompanhar a rotina de ensaios, né? Até porque, gente, as pessoas acham que trabalhar com artes é ganhar dinheiro fácil. Mas a formação de um ator é uma formação extensa. É uma formação que demora por volta de uns 8 anos, né? E é uma formação que você precisa de muito ensaio e geralmente não são nos horários, os ensaios e as apresentações não são nos horários mais fáceis para os pais levarem, né? Então, aí acontece muito esse vácuo, né? Esse lapso, principalmente daqueles que foram atores, atrizes mirins, que os pais levavam, e aí até eles terem a maioridade, conseguir ir com as próprias pernas, às vezes eles ficam num momento de muita frustração, de muita, né? E você ainda conseguiu, mesmo com 12, 13 anos, ir sozinha, né? Muitas das vezes eu pensava em desistir, né? Por conta da minha mãe, que começou a trabalhar. Mas ela sempre me incentivou bastante. Mas é aquela coisa, que os pais sempre pensam, arte dá dinheiro? Então é sempre aquele negócio, né? Olha, você precisa fazer uma outra coisa. Mas eles sempre me apoiaram para estar ali presente, mas sem esquecer que também precisava ali de uma outra profissão para, né, ter o sustento, que aqui em Manaus é muito difícil de viver de arte. Em qualquer lugar.
Hoje em dia, viver de arte é um desafio muito grande. Durante um breve período, o Brasil pareceu que ser artista era uma atividade mais ou menos estável, porque houve um período dos contratos, né, com as emissoras de TV, enfim. Só que, infelizmente, hoje o que a gente vê é que a maioria... Aliás, quase que 100% dos artistas hoje não tem mais contrato. Um grande número de imóveis desses artistas que antigamente eram contratados à venda, né? E todos eles tendo que baixar o padrão de vida e se adaptar a uma nova realidade, né? Então, viver de artes em Manaus era difícil. Hoje, a gente pode dizer que viver de arte no Brasil é muito difícil, né? Agora, Jaque, me conta uma coisa. Nesse período que você começou a se dedicar ao aprendizado e ao ensino da língua, foi uma época que você estava frustrada com a carreira de artista? Ou não? Foi uma coisa que você decidiu que, paralelamente, você ia racionalmente ter uma profissão que a sustentasse e outra profissão que engrandecesse a alma? Foi no processo que eu estava tendo dificuldades ali com a arte, em permanecer fazendo trabalhos. Então, foi quando eu vi que eu precisava me identificar, né, em outra área, mas a área que eu escolhi sempre foi uma escolha, desde pequena. Porém, eu parei de segui-la por conta do teatro. Mas depois que veio essa frustração, será se é isso mesmo? Será se vai para frente? Aí foi quando eu busquei a educação. E paralelo a isso, a educação com o teatro, com a língua inglesa, principalmente, é uma das formas de metodologia que eu pratico nas minhas aulas, porque é fundamental. Temos alunos aqui te tietando aqui nos bastidores. Onde, no momento, você leciona? Me conta. Olha, atualmente, o lugar que eu lecionava era Arte Max, mas é por conta de outros projetos, eu precisei sair. E agora eu estou montando uma companhia de teatro que em breve vai ter apresentações. Olha que legal. E o que você já fez no período que você estava na Arte Max ou que você estava no liceu? O que você já fez de trabalhos que você considera marcantes na tua vida? Marcantes. Eu já participei de espetáculos de fim de ano, de Natal, pelo liceu, tanto no balé como no teatro. E a última participação da ópera, que eu fiz uma participação de figurante de atrizes chamada Maria Estuarda, foi em 2019. Foi um marco, assim, na minha carreira artística aqui no Amazonas. E é bem diferente do teatro em si, uma ópera. São 3 horas, 3 atos, cada 1 hora, então foi muito puxado os ensaios. A ópera é bem cansativa, né? Muito. Ela demanda muito preparo de todos aqueles artistas que participam dela, não só pela duração, mas pelo esforço físico, pelo esforço vocal. É outra complexidade, né? O audiovisual tem uma complexidade, o teatro tem uma complexidade maior e a ópera ainda maior, né? Mas, assim, o que você poderia pensar de momentos mais importantes e marcantes da tua vida? Como atriz, como bailarina, como diretora de arte, como professora? Eu acho que o ponto mais importante que posso destacar é o aprendizado que a gente tem com os alunos e com as outras pessoas, né? E a questão de ser mais humano, que o teatro lhe permite isso. A gente tem várias pautas sociais que acabam que ficam soltas só na teoria, né? Então, o teatro, ele tem esse poder de você abraçar o outro, né? De você conseguir compreender o pensamento do outro e fazer com que aquilo possa ser visto para outros públicos. Então, é uma forma de você conseguir se desprender desse mundo encaixado demais, sabe? Deixar um pouco a mente mais aberta para novos conhecimentos. Você gosta quando a arte
ela intercala pautas no seu texto, no seu roteiro? Sim, eu sempre trago alguma coisa relacionada à minha carreira artística, com a minha pessoal, e tento trazer algo poético para essas questões. Porque hoje há um grande debate das pessoas falando que as novelas, que é a forma mais popular de manifestação artística, estão virando uma grande palestra, né? Que ali está totalmente panfletário e as pessoas estão perdendo o interesse, principalmente porque a novela é uma forma muito popular, são pessoas que não querem, realmente elas querem se desligar do mundo naquele momento, o lazer delas, não querem pausa para reflexão, né? E também a gente tem um público de idade mais elevada, que é realmente um público que já deu sua parcela de contribuição, que prefere uma coisa mais leve, né, descontraída. Como é que você vê esse momento de que a novela, que é o produto mais popular, né, das artes, ela está aí num processo de redefinição, né, de como fazer uma novela atual sem parecer uma pauta, uma manifestação política, envolver temas tão sérios. Sim. O teatro ele surgiu justamente dessas manifestações, né? Mas a gente também precisa lembrar que o teatro ele precisa ser mágico, fantasioso, precisa tirar um pouco a sociedade desse mundo que a gente vive justamente para relaxar, uma forma de entretenimento, né? O teatro tem que fazer sonhar, né? Senão, ele não tem a magia, né? Fica uma coisa muito próximo da realidade, aí fica muito instigante aquelas pautas, né? Qual seria o tema, né, que você gostaria de interpretar e nunca teve a oportunidade? Olha, tem vários, mas o que me destaca mais é um personagem mais caricato, cômico. Por exemplo? Você queria fazer comédia. Comédia. Eu sou muito da área do drama e como isso acaba definindo a gente no meio artístico, então se permite mais ir para outros aspectos, então eu gostaria muito de fazer algo cômico. A gente vai pedir um minutinho de comercial e a gente volta a falar a respeito das áreas, né, da comédia, do drama e como você fica meio que rotulado para aquele tipo de papel. A gente volta já. Voltando aqui com a Jaqueline Keltrin, falando a respeito de perfil de personagem, né? A gente estava falando que quando a gente se dedica às artes, muita área do drama, ou da comédia, ou do suspense, acaba que você fica meio que recebendo convites só para aquele mesmo tipo de papel, né? Exatamente. E aí, como você já está mais ou menos rotulada como uma atriz dramática, não te aparece tanto a oportunidade de fazer comédia, que é a tua vontade, né? Isso. Conta mais. Desde quando eu entrei no teatro, sempre me disseram, olha, você é atriz para drama. Tá. Aí foram sempre me convidando para esses papéis, né? Mas quando surgia papéis cômicos, né? De personagens mais caricatos, eu não conseguia fazer, porque não tinha testes direcionados para mim. Olha, Jaque, vai ali tal hora fazer esse teste para esse personagem. Não me chamavam justamente por eu já ser da área, né, intitulada dramática. Então é um processo muito difícil, porque para mim o ator ele precisa testar de tudo no palco. Ele precisa se desafiar, né, Jaque? Ele precisa fazer papéis diferentes que façam um desafio, que ele saia da zona de conforto, né? Agora,
A maioria dos atores me dizem que a melhor maneira para começar na comédia é começar pelo teatro infantil. Você concorda com isso? Depende muito, porque tem muitas crianças que elas são muito travadas. Muito travadas. E eu já conheci pessoas adultas que se deram muito bem somente na fase adulta com a comédia. Então é muito complicado de dizer isso. Eu falo que fazendo comédia para criança é a porta de entrada de muita gente na atuação da comédia. Uhum. Porque a criança, ela ri, ela tem a sinceridade para dizer se aquilo agrada ou não, né? E aí muita gente diz, como que você começou na comédia? Eu comecei através do teatro infantil. Não que você fosse uma criança atuando, mas que adultos atuando com teatro infantil, que tem que ter um pouco do lúdico, que tem que ter um pouco do humor, né? O teatro, assim, cômico, ele é um pouco mais restrito justamente porque são poucas pessoas que já nascem com essa essência dentro de si. Então, para explorar em uma criança que já é mais comunicativa, que já tem uma expressão melhor, que tenha essa comicidade na fala, no rosto, fica bem mais fácil desde criança. Então, geralmente, essas pessoas que são desse ramo, elas são vistas e identificadas logo quando criança, né? Eu falo em determinados, porque assim, quando meus filhos eram pequenos, praticamente todas as peças que eu os levava para assistir eram peças que serviam tanto para adultos quanto para crianças, né? E levei muito a teatro infantil quando a gente viajava para o Rio de Janeiro. Só que uma vez eu fui assistir a uma peça com a Luana Piovani, que na época era de Soldadinho de Chumbo. Os meninos queriam muito ir, marcaram com os amigos. E eu imaginava que ali era baseado numa peça russa, que no final acontece um incêndio e os soldadinhos derretem. Mas eles queriam muito ir e eu quis crer que não seria isso, né? E foi o que aconteceu. E assim, foi a única peça infantil que eu vi todas as crianças saírem chorando. Quer dizer, todas não, porque existem crianças que não tinham idade de entender que aquilo era. Então, eu vejo que todas as peças para criança, elas têm muito humor, elas têm muito lado lúdico. E assim, às vezes, quando você quer entrar na área de humor e você não encontra grandes papéis de humorista, você começa a fazer comédia, você começa a fazer trabalhos para crianças que tragam alegria para elas, né? Papel de bruxa, papel de cuca, papel de... enfim. E aí você consegue. Vários humoristas, né, falam que começaram no Sítio do Pica-Pau Amarelo, que começaram no teatro infantil. Paulo Gustavo começou no Sítio do Pica-Pau Amarelo. A Mônica Martelli também começou fazendo tartaruga no Sítio do Pica-Pau, enfim. E aí o ator de comédia, ele acaba conseguindo mostrar o quanto ele tem essa familiaridade com a comédia através, né, desses papéis que às vezes parecem menores, mas que pode se identificar a tua veia para a comédia, né? Sim. O teatro infantil, ele é muito lúdico, que permite essa brincadeira. Então, histórias muito sérias acaba meio que travando, né? Então tem que despertar logo cedo. Mas, claro, nem todas as crianças vão ter esse ar cômico, mas é uma forma de deixar elas mais soltas e levar ela para outros rumos, né? Atualmente, o que você tá... Qual é o seu projeto que tá no forninho?
A gente está trabalhando no projeto de um espetáculo chamado Sinhá e o Segredo do Canto Noturno. Fala sobre lendas amazônicas. Foi um processo muito difícil de juntar todos esses personagens amazônicos de lendas, porque é uma peça que retrata a principal Sinhá, né, em torno dessas entidades amazônicas do folclórico em uma história só. E elas se conhecem. Curupira com Matinta, Cuca com Matinta. Como é que eu iria conseguir juntar em tudo? Então foi um processo muito demorado de se pensar de como transformar isso em uma complexidade. Várias lendas amazônicas dividindo a mesma peça teatral. Isso, e tendo diálogos, inclusive. Como é que a Cuca vai conversar com a Matinta, sendo que eles são personagens de universos diferentes. Exatamente. E o Curupira com a Yara. Então, conseguir eles dialogarem em cena foi um processo um pouco difícil de se fazer, mas que está dando certo. Em agosto a gente estreia aqui na cidade. E já tem ideia da data, do teatro? Já temos data, vai ser lá no Teatro da Instalação, no dia 29 e 30 de agosto. Olha só, gente, no Teatro da Instalação, dia 29 e 30 de agosto, censura livre, né? 10 anos. Que não é censura, mas é indicação. É indicação. Né? Indicação a partir de 10 anos. Dia 29 e 30 no Teatro da Instalação. Já tem valor de ingresso, onde compra? Gratuito. Gratuito, para a população gente. Amazonense. Olha, 29 e 30 de agosto. Gratuito no Teatro da Instalação. Tem que chegar muito cedo. De preferência, 1 hora antes. 1 hora antes. Como entrar em contato com vocês para ver a agenda, para seguir vocês nas redes sociais? Olha, eu vou indicar 2 Instagram. O primeiro da companhia, Milenarte Cia. Nós temos Instagram e a gente está divulgando algumas filmagens, processos criativos desse espetáculo. Então é @Milenarte Cia, de companhia, de né? De companhia. @Milenarte Cia. Podem seguir lá, compartilhar, que a gente está com tudo lá. E o outro? E o meu, Jaqueline Ketrin, que eu tenho esse contato com os projetos, então eu costumo sempre gravar vídeos relacionados e também a outros projetos artísticos e da minha área de atuação também no ensino da língua inglesa. Então vamos lá, Jaqueline Ketrin. Isso. Ketrin. Isso. Né? Jaqueline Ketrin. E para contratarem apresentações da companhia, pode entrar em contato através do direct da companhia mesmo no Instagram. Do direct da companhia. Isso. Você que quer levar o teatro para sua escola, para o seu evento, pode entrar em contato através do direct da companhia. E as aulas de atuação? As aulas de atuação, referente à minha carreira? As aulas de atuação, a gente está na companhia de Milenarte, né? A gente está com inscrições abertas para novas turmas e a gente está no processo de inscrição, tá? Como é que faz para se inscrever? Aí a gente vai lá no nosso WhatsApp. Posso dizer o número? Por favor. 9370-8938. Aí você chama a gente lá, que a gente vai passar o horário das turmas, o local e sobre os valores. Ok, então presta atenção. Para quem quiser assistir, 29 e 30 de agosto, no Teatro da Instalação. Qual o horário, Jaque? Às 7h. 7h, né? Indicação etária a partir dos 10 anos, para toda a família, né? Toda a família. E para as aulas de atuação, você entra em contato, repete o telefone. 9370-8938, que a gente vai estar dando mais informações e detalhes. Vai falar sobre as turmas, os horários e os valores, né? Isso. Bom, então eu vou te pedir agora para falar tuas considerações finais, né? Falar com teu público, dizer alguma coisa a respeito do espetáculo que está para acontecer, das novas turmas. Fica à vontade. Tá. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao espaço
Patrícia, por estar aqui. E eu gostaria de convidar todos vocês para a nossa estreia do espetáculo Sinhá e o Segredo do Canto Noturno, que vai acontecer no Teatro da Instalação nos dias 29 e 30 de agosto. Não percam, entrada gratuita. E para saber mais das nossas matrículas de turmas de iniciação teatral, é só seguir a gente lá no Instagram, Melenartecia, e você entra em contato com a gente para estar iniciando aí na sua carreira artística e para melhorar a sua comunicação e outros objetivos que você tenha com o teatro. Muito obrigada. Você sabe que eu comecei a estudar teatro porque eu era muito tímida. É o mesmo que eu. No dia que destravou a língua, destravou de uma vez. Olha só, olha a plateia aqui, caindo na gargalhada. A verdade é que eu fui estudar no colégio auxiliadora justamente porque eu não abria a boca. Foi só abrir uma vez, até hoje nunca mais fechou. Gente, agradeço a audiência de vocês. Sigam nas redes sociais, a Jaque, a companhia. E eu quero encontrar todo mundo no dia 29 e 30 no Teatro da Instalação. Um beijo e fiquem com Deus.